Estamos na continuations, né, de magnetismo, vou pegar essa luz, e aí eu quero mostrar algumas coisinhas para vocês curiosas, assim como mostrei os artigos, né, vocês viram o artigo lá e tal. Então, vou compartilhar aqui a minha tela, tela 1. Vou tirar isso e colocar isso, compartilhar o som. Gente, isso aí alto aí não é pra mim não, é do Zoom, viu? Meu som tá baixinho, tá? É o Zoom. Danado. Aí. Bem-vindos, pequenos astronautas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos explorar o universo. Em episódios anteriores, falamos sobre as camadas da atmosfera do nosso planeta. E hoje falaremos sobre uma outra camada, chamada ionosfera. Mais especificamente, uma região dentro dela, chamada magnetosfera. A magnetosfera está Vocês estão ouvindo ou não? Não está chegando aí para vocês? A gente tá ouvindo sim, pelo menos eu tô. Ah, então tá bom, então. Obrigado, cheiroso. Relacionada com o centro da Terra. Como assim? Você deve estar se perguntando. Vamos ver como a magnetosfera funciona. A ionosfera é a parte superior da termosfera. E por integrar uma camada, alguns cientistas não consideram a ionosfera como uma camada da atmosfera. Na ionosfera, temos a magnetosfera, uma região onde a quantidade de íons e elétrons é muito grande. Todas as pesquisas nos levam a crer que o centro da Terra é composto por metais como o ferro, sendo uma parte líquida e outra sólida. Este efeito funciona como a eletrização, que vimos quando falamos sobre eletricidade. Sendo assim, o centro da Terra ordena os elétrons, gerando um enorme campo magnético, fazendo com que a Terra pareça um grande ímã, fazendo com que os elétrons circulem do sul para o norte. Este campo magnético funciona como uma outra barreira contra partículas com grandes cargas elétricas vindas do Sol. Aí só para lembrar, né, ó, aqui o polo sul geográfico é o norte magnético, você viu que as carguinhas estão saindo aqui e entrando aqui? E o polo norte geográfico é o polo sul magnético. Quando estas partículas entram no campo magnético da Terra, são conduzidas para o norte ou sul, dependendo do seu posicionamento. O mais incrível é que podemos ver este fenômeno. São chamados de auroras polares. E como o nome já diz, acontecem nos polos da Terra, fazendo um grande espetáculo de cores, pois há muita energia agindo sobre os elétrons de diferentes gases da atmosfera. No Polo Norte, o fenômeno é chamado de aurora boreal, e no Polo Sul é aurora austral. A Terra é o único planeta do Sistema Solar que pode abrigar complexas formas de vida. Isso não seria possível se o nosso planeta não possuísse um forte campo magnético. E é devido a este campo magnético que as bússolas apontam para o norte magnético da Terra. Por hora só. Não, na verdade não aponta para o norte magnético, né? Aqui teve um errinho, é o norte geográfico, né? Aqui teve um deslizezinho, né? Aí agora olha essa daqui, ó. Essa é a matéria que eu vou falar agora, que é os materiais, a classificação quanto aos materiais. Então eu vou colocar esse videozinho aqui para ilustrar, depois a gente vai lá para o slide, tá? Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Falamos sobre os elétrons e como estão presentes em toda a matéria, inclusive na eletricidade. E neste episódio, iremos fazer com que estes elétrons circulem de uma forma ordenada. E a isto damos o nome de magnetismo. Você já deve ter visto um ímã.
e como ele atrai metais. Mas como isso funciona? É o que vamos ver agora. O ímã possui dois lados, que chamamos de polos, e é através destes polos que os elétrons movimentam-se ordenadamente. Chamamos esse ordenamento dos elétrons de formação de dipolos magnéticos. Os elétrons saem pelo polo norte do ímã e retornam pelo polo sul, fazendo movimentos circulares ao redor do ímã. Esta área ao redor do ímã, onde circulam os elétrons, chamamos de campo magnético, e é nela onde alguns metais podem ser atraídos. Funciona da seguinte forma: se tivermos um material, como o ferro, por exemplo, e o colocarmos dentro do campo magnético, seus elétrons irão agir da mesma forma que o ímã, como se o ferro fosse um ímã também. Assim, o ferro será atraído pelo ímã. Por ser fortemente atraído pelo ímã, o ferro é uma substância ferromagnética, assim como o cobalto e o níquel. Já outras substâncias, como o cobre, funcionam de forma oposta. Se colocarmos uma placa de cobre no campo magnético de um ímã, o efeito vai ser oposto e irão se repelir levemente. Desta forma, o cobre é considerado um material diamagnético, pois repele o ímã. E existem também materiais como o alumínio, que é um pouco atraído pelos ímãs. Quando colocados no campo magnético, apenas alguns elétrons alinham-se, fazendo com que o alumínio seja pouco atraído. Então, o alumínio é uma substância paramagnética, pois é pouco atraída. Todas as substâncias possuem campo magnético, já que possuem elétrons. Mas o que define se atraem ou repelem outros materiais é a constituição química, ou seja, os átomos dos elementos que formam os materiais. Os orbitais que o Titi falou, né? Os orbitais lá, que o spin dos orbitais, né? Que isso vai fazer o magnetismo. Então aqui foi só para a gente ter uma introduçãozinha, uma noção. E agora vou mostrar para vocês, né, que é possível produzir um ímã artificialmente, né? Ou seja, transformar um corpo neutro sem propriedade magnética em um ímã. Esse processo recebe o nome de imantação ou magnetização. Os materiais que podem ser imantados, né, mantêm essas propriedades magnéticas por um longo tempo, são chamados de ímã permanente, né? Por exemplo, o aço, quando ele é resfriado rapidamente, além de resistência mecânica que ele adquire também uma imantação permanente. E há também aquelas imantações temporárias, ou magnetização, que são de curta duração. Então, os processos de imantação conhecidos são, né, a indução magnética, que é quando você tem aí, ó, um ímã muito intenso, aí você passa o material, e esse material, se o campo magnético for muito intenso, ele vai guardar aquela informação e também vai ser um ímã, né? Isso pode durar pouco ou pode durar muito também, depende da intensidade desse campo. O atrito, quando você tem um corpo neutro, né, e você imanta ele, aí você tem que fazer movimentos sempre no mesmo sentido. Então, pega uma agulha, faz sempre no mesmo sentido. Se ir e voltar, dá ruim. Tem que ir, passa de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Tá? Fala, Rafael. Professor, o que aconteceu? O quê? Não, quer dizer, que você falou? Que eu a energia da minha casa aqui, quando tava passando. Ixi, a energia acabou para vocês, né? Pra mim acabou, do nada caiu. Acabou aqui também. Ah, entendi. Aqui também acabou. Ixi. Não, então, ixi, aí, ó. Mas já voltou ou não? Ainda tá parado? Não, voltou. Que pelo menos aqui voltou. Eu já ia mandar um áudio pra Fabio lá, falou que a energia de casa caiu. Que não ia poder ver voltou. Quando eu ia mandar mensagem pra ela. Ítalo, acho que suas aulas são amaldiçoadas, porque isso já é a segunda vez que isso acontece na sua aula. Pois é, na minha aula. Vai pra vocês verem. Que beleza, hein? Não acontece nenhuma outra aula. Justo num professor tão gospel, tão bonito, né? Ai, obrigada. Fico até emocionado. Olha pra você, Rafael. Lindo. Ô, Fala. toda vez que vocês assobiam aí, o meu cachorro fica louco. O Célio vive assobiando, o meu cachorro fica louco, procurando aqui. Tadinho.
Au, au, au. Falei para ele, desculpa. Ah, gente, eu vou dar uma segurada, porque assim, como não está todo mundo aqui na sala, o pessoal ainda está voltando, vou esperar a galera voltar, tá? Pra gente continuar. Oi, então você mora em Goiânia, não é? Isso. Ah, então por isso que deve ter, não deve ter É, por atingido isso que você. não é afetado. Ah, ok. Esperando que, pra gente não adiantar o carro na frente dos bois aí, tá bom? Enquanto o pessoal vai voltando aí, eu vou tomar uma aguinha aqui, tá? Ó, 10h34, um minutinho e já tô de volta. Samuel, tranquilo. Vamos lá, então? Bom, temos 13 aí. Acho que dá para prosseguir, vai ficar gravado também. Então, olha só. Eu estava falando que antes da internet cair aí, né? Ó, que a energia, né, em Trindade caiu. Olha só. Oh, meu Deus. Ele volta demais. Aí, é possível produzir um ímã artificialmente, ou seja, transformar um corpo que está neutro em um corpo com propriedade magnética, em um ímã. E esse processo é o que eu chamo de imantação ou magnetização. Os ímãs que, após serem imantados, né, magnetizados, mantêm essa característica, são chamados de ímãs permanentes. Né? Aí eu dei o exemplo do aço, que quando você resfria ele, ele ganha, além de resistência mecânica, ele também ganha essa imantação permanente. E há também a imantação que é temporária, né, que é de curta duração. Vai cortar aqui, pode barulho. Então, olha só, os processos de magnetização que nós conhecemos são indução magnética, né? Quando você passa um corpo aqui no meio de um campo magnético, ele pode armazenar essa informação magnética, né? E aí acaba que ele vai virar um ímã também. Normalmente, essa imantação por indução, ela não é tão duradoura. Pode acontecer? Pode, mas normalmente ela não é. Tá, depois tem a imantação por atrito, que é aquela que você atrita, né? Você passa sempre no mesmo sentido o ímã, tá? Sempre no mesmo sentido você vai passando. E aí o que que acontece? Esse negócio vai ficar imantado. Se você for e voltar, não vai dar certo. Tem que ser sempre no mesmo ímã. Inclusive, tem um experimento bem bacana. Se você tiver uma agulha na sua casa e um ímã, você passa, né? Sempre no mesmo sentido. E põe ele, essa agulha num isoporzinho e põe na água para boiar. Você vai ver que tem que prender bem no isopor, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai se movimentar esse isopor de uma forma que vai alinhar aí, você vai criar uma bússola. Olha que massa. E tem também por corrente elétrica, né? Que é a passagem de corrente elétrica gera aqui no entorno, né? Um negócio que a gente chama de quê? Eletroímã, né? Gera um campo magnético.
Beleza? Então, anota aí, por gentileza, vai colocar assim, ó, imantação, né? Os processos de magnetização são, aí você põe indução, atrito e corrente. Detalhe que a gente está seguindo essa ordem que a gente colocou lá no início, tá? Então, a letra A, o que foi a letra A? Princípios do magnetismo. A letra B, perdão, a introdução ao magnetismo, letra A. A letra B foi os princípios do magnetismo e o magnetismo terrestre. Letra C, imantação e classificação dos materiais. Então, primeiro eu estou explicando o que é imantação. O próximo slide já vem a classificação, que é aquele videozinho que eu mostrei, né? A energia caiu antes de terminar o vídeo ou depois? Foi depois. Depois, né? Então tá. Então um tempinho para vocês copiarem aí. Prontinho? Posso passar? Por mim, pode. Mais alguém se manifeste? Sim, no, no, yes, no? Ninguém falou? Pode sim, professor. Então, olha só. Agora nós vamos classificar esses materiais. Os materiais ferromagnéticos são aqueles que, quando submetidos a um campo magnético externo, o que vai acontecer? A densidade de fluxo é aumentada, ou seja, eles aceitam a passagem do campo magnético e, por isso, são atraídos, né, pelos ímãs. Então, olha só, os domínios magnéticos estavam assim, ó, dispersos. Quando eu cheguei o ímã, eles ficam todos alinhados e esse campo vai passar aqui dentro. De uma forma tal que ele vai ficar assim, ó, o spin dele, ó, tudo alinhadinho. E aí, sabe o que acontece? Eu tenho uma organização interna, né, um domínio magnético que é muito rápida e é muito intensa, então há uma atração forte aí. Professor, e o que é esse ponto de Courrier? O Arthur tinha até falado na aula passada, Arthur não, é Augusto, Augusto. Tinha falado na aula passada, professor, e quando esquenta demais eu posso perder a magnetização, né? Esse ponto é o chamado ponto de Courrier. Acima dessa temperatura, os domínios magnéticos se desorganizam e o material se desorganiza. Ele não vai ser mais ferromagnético. Olha que legal, olha que doido. Então, 30 segundinhos aí para você pegar. Não precisa copiar tudo isso aqui não, viu? É só você copiar, ó. São materiais que, quando submetidos a um campo magnético externo, né, conduzem, né, o campo magnético. Aí você coloca que tem uma atração forte. E os exemplos, ferro, cobalto e níquel são os principais. Algumas ligas de aço também, tá? Aço também é ferromagnético. Por quê? Porque o aço é constituído de ferro também. Pronchovski, posso seguir? Coloca o ponto de Courrier também, que e detalhe, o ponto de Courrier, gente, cada material vai ter o seu, viu? Por exemplo, o aço é a 580 graus Celsius.
Então, cada material tem o seu. Aí você coloca ponto de Fourier, é a temperatura em que os domínios magnéticos se desorganizam. Tá bom? Então, falaram que pode, eu vou seguir. Então, ó, o material ferromagnético é aquele que tem uma forte atração, né? Já o paramagnético é a atração fraca, é o alumínio, manganês, a platina, o sódio, o potássio, os materiais ferromagnéticos acima do ponto de Fourier, quando está uma temperatura muito alta. O que acontece? Quando você coloca a presença de um campo magnético externo, os momentos magnéticos do material são alinhados com o campo externo, mas é um alinhamento fraco, sabe? Então, assim, não é muito legal, né? Então, ele fica meio que aqui, ó, desorganizado. Então, por isso que tem essa tração fraca, tá bom? Mais 30 segundinhos aí. Aí a gente faz os outros. Beleza? Posso ir para o próximo? Pode. Então, let's go. Ó. Tcharam! Diamagnéticos são aqueles que, quando a gente coloca na presença de um campo magnético externo, o que vai acontecer? Vai criar um campo aqui dentro, né? E esse campo vai ser em oposição ao campo magnético externo. Por isso que ele vai ser de repulsão. Além disso, você tem materiais que são indiferentes, que ele não interage com o campo magnético. Então, para ele, nem cheira nem fede, né? Cheira nem fede, eu falo errado, né? Nem cheira nem fede. Falei estranho. Tá, é isso. Tipo o vidro, a madeira e a borracha, tá bom? Olha que massa. Professor, mas magnetismo é massa demais, não tem nem conta. E eu vou te contar que pior que tem, tá? Mas é bom a gente poder começar assim desse jeito mais tranquilo, entendendo as coisas, aí depois a gente vai para, né, o pau lascando mesmo. As contas são complicadas? São chatas, porque tem potência, é igual lei de Coulomb, sabe? Quando você tinha assim, 9 vezes 10 elevado a nona, vezes 6 microcoulomb, 6 vezes 10 a menos 6. Então, você tem esse tipo de situação. Por exemplo, a permeabilidade magnética é 4π vezes 10 elevado a menos 7. Então, assim, é meio chatinho. Mas é um conteúdo muito bacana, muito gostoso. Beleza? Então, posso passar, gente? Pode. Então, olha só. Aqui, ó, esse exemplo do Enem 2011 para a gente terminar aqui, ó. O manual de funcionamento de um capacitor de guitarra apresenta o seguinte texto. Esse captador comum consiste de uma bobina, fios indutores enrolados em torno de uma ímã permanente. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos na corda da guitarra. Então, o campo induz aqui, né, na corda da guitarra que está próxima a ele. Assim, quando a corda é tocada, as oscilações produzem variações com o mesmo padrão no fluxo magnético que atravessa a bobina.
e se induz uma corrente elétrica na bobina que é transmitida até o amplificador e aí para o alto-falante. Porque guitarra, quem tem experiência de ver, ela não tem uma caixa de ressonância igual ao do violão, é muito curtinha. Então ela não sai um som alto. Então você precisa de um amplificador, né, para levar para o alto-falante. Aí fala o seguinte, um guitarrista tocou as cordas originais de sua guitarra, que eram feitas de aço por outras feitas de nylon. Com o uso dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som, porque a corda de nylon isola a passagem de corrente elétrica. Gente, ele não falou que tem corrente elétrica. Varia seu comprimento mais intensamente que ocorre com o aço. Apresenta uma magnetização desprezível sob a ação do permanente. É isso. Letra C de coração. Porque você trocou um material que era de aço, que era ferromagnético, por um material que é paramagnético ou indiferente, né? Então, aqui não precisa nem saber o que é. Só tem que saber que o nylon não é ferromagnético. Então, letra C de coração. Próxima aulinha, nós vamos falar sobre o vetor campo magnético. Gente, seria hipocrisia da minha parte falar o seguinte, ó, descansa semana que vem e te passar a tarefa, porque eu mesmo não quero fazer nada. Então, como eu sou uma pessoa que sou condizente com as minhas falas e os meus pensamentos, então não tem tarefa de casa, tá bom? Pode descansar, pode ficar de boa, relaxa. Só faz um favor para mim, pega no seu material, aí eu não sei qual que é o livro não, mas, nossa, por que minha lâmpada tá... Vocês viram o tanto que estava fazendo assim, blá, 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 blá? Eu, hein, os espíritos, Senhor, meu Deus, vai ter tarefa não, e não adianta ficar falando que tem que ter não. Então, não vai ter tarefinha, vocês podem descansar, só faz um favor para mim, pega o seu livro, né, que tem magnetismo, eu não sei qual que é não, vou ser sincero com vocês, tá? Eu acho que é o capítulo 8 do livro B. Ai, tá vendo? Yasmin, ó, você demais, obrigado. É isso, então vocês peguem aí, leiam e tá bom demais. Beijos, fiquem com Deus, bom descanso. Descansa muito e toma muito sorvete, que é o que eu vou fazer. Tchau, tchau.